Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo que finalizou há pouco. Mais um treino preparatório para pegar o Bahia na quinta-feira, jogo no Maracanã, pela partida válida pela Copa do Brasil, jogo que vale classificação para a próxima fase da competição. E vamos trazer informações sobre os lesionados do Flamengo. Alguns não são mais considerados lesionados, já estão liberados para jogar, e aí o aproveitamento vai depender da comissão técnica do Tite. Mas outro foi já definido, não pega o Bahia de jeito nenhum, não se recuperou a tempo, e nós vamos falar qual é esse jogador que não conseguiu se recuperar a tempo. Vamos trazer também informações quentinhas sobre os jogadores do Flamengo que estão com as suas respectivas seleções, quando eles chegam ao Rio, se vão ser aproveitados na quinta-feira contra o Bahia. Acabamos de apurar, e no vídeo de agora também vamos falar sobre um assunto que está chamando a atenção nessas redes sociais aí. O patrocinador master do Flamengo fazendo brincadeiras com uma possível contratação de um francês, e está todo mundo achando que é o Martial, o atacante. Será que é ele? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Martial, desculpa, eu falei Martial, mas é Martial, Anthony Martial, francês atacante que tem sido especulado no Flamengo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Antes de mais nada, falar sobre o lançamento oficial da chapa de BAP, que é o principal candidato da oposição na eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer em dezembro. O lançamento oficial foi na noite da última segunda-feira, e olha, um evento de arromba, hein? De chamar a atenção. Apurei algumas informações extremamente importantes sobre esse evento. Quase 1.000 pessoas marcaram presença. Na verdade, o número exato que a organização registrou foi 942 pessoas compareceram ao evento, que foi muito prático e profissional, todo mundo elogiando bastante. A plateia e o mezanino estavam lotados e muitas pessoas nem puderam entrar, não conseguiram entrar. Talvez tenha sido recorte de público para o teatro, foi no teatro aqui no Rio de Janeiro. Muitas figuras importantes da política do Flamengo marcaram presença, muitas mesmo, Toches, enfim, o próprio Kleber Leite estava presente. Nossa, muita gente. O Marcos Mota, o advogado que muita gente conhece, declarou apoio aí ao BAP também. O Antônio Tabet, que já foi VP de comunicação do Flamengo. Nossa, muita gente mesmo, muita figura importante marcando presença no lançamento da chapa oficial do BAP. E o presidente do Google, é isso mesmo, da América Latina, tá? O presidente do Google da América Latina também marcou presença e também está apoiando o BAP nessa eleição presidencial. Outras pessoas não menos importantes, vamos lá. Lomba, que já foi VP de futebol do Flamengo na época do Eduardo Bandeira de Mello. Flávio Williman, que foi anunciado como vice-geral de BAP, caso ele ganhe a eleição em dezembro. Cláudio Prakovnik, eu sempre tenho dificuldades em pronunciar o sobrenome dele, mas é uma figura extremamente importante, fez parte aí dessa revolução financeira do Flamengo. Vários ex-presidentes também estiveram presentes, grandes beneméritos, além de outros ex-vice-presidentes das antigas gestões recentes, inclusive, e também atuais. As pessoas que foram disseram que foi muito organizado o evento, cronometrado e concatenado. Começou exatamente 7h30 da noite e terminou exatamente 9 horas da noite. Inclusive, galera, falando sobre política do Flamengo, tá uma guerra fria chata demais entre oposição e situação. Toda vez que a gente publica algo da situação, você está alinhado com a situação. Aí publica algo da posição, você está alinhado com a oposição. Gente, na boa, vamos parar de chatice. O papel do jornalista é informar, não é apenas informar sobre, entre aspas, um lado, ou situação e oposição. Na boa, não existe lado, o negócio é informar. O mais importante nesse momento é que os candidatos mostrem para as pessoas que vão votar, no caso os conselheiros, o que eles pretendem fazer no próximo triênio. Parem de se preocupar com jornalistas ou com imprensa, isso é chato demais, com rede social. É só vocês fazerem o trabalho de vocês. O lançamento oficial do Rodrigo Ducha, eu vou até ver aqui a data para não errar,
e acabar não dizendo que, deixa eu ver aqui a data, vai ser no dia 30 de setembro, tá? Então, no fim do mês, daqui a 20 dias, o Rodrigo Dusch vai fazer o evento, assim como o BAP fez ontem. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, Felipe Luiz deu uma entrevista, ele participou de uma pelada, um jogo amistoso, uma brincadeira ali no CFZ, Zico estava presente, e o Felipe Luiz deu uma entrevista para os jornalistas presentes, falando sobre a chegada de Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo. Recentemente ele falou o seguinte, abre aspas, um cara espetacular, nível altíssimo, jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com Ayrton Lucas e com a possível volta do Vinha no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito, muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil. Tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Gonzalo Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo, disse Felipe Luiz, lembrando que o Felipe Luiz é atual treinador do Sub-20 do Flamengo e acabou de ser campeão mundial Sub-20 com a equipe. E é óbvio que ele tem muito contato com o técnico Tite, porque eles têm uma ótima relação e tem que ter esse contato mesmo. Treinador profissional com treinador do Sub-20 é uma troca de conhecimento a todo momento, até porque o Sub-20 serve muitos jogadores ao elenco profissional, embora o Tite não goste muito de aproveitar a garotada. E por falar em garotada, um jogador que é pouco aproveitado pelo técnico Tite é o Matheus Gonçalves, que serviu a seleção Sub-20 recentemente em 2 amistosos, e ele falou sobre a quase saída dele do Flamengo nessa janela de transferência. Abre aspas, veio proposta tanto do Brasil quanto lá de fora, mas prefiro ficar no Flamengo, meu time de coração desde pequeno. Jogo lá desde os 12 anos, então é muito amor. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá. A gente pensa, conversa, vê o que é melhor sempre, mas felizmente estou no Flamengo ainda. Bom, Matheus Gonçalves, com todo respeito, você está no Flamengo ainda porque o Flamengo não aceitou te vender para o Red Bull Bragantino. E o Flamengo aceitou te vender para o Rio Ave de Portugal e você não aceitou o projeto, o que, na minha opinião, fez até certo. Acho que, analisando todo o contexto aí, eu acho que ele fez até certo. Ele queria ir para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo. Então, por isso que ele ficou no Flamengo. Mas o discurso dele, correto, torcedor do Flamengo, tá feliz. Ficar no Flamengo também não é nada mal, né? Sejamos francos. O grande problema o Tite deveria dar mais oportunidades a esse jovem jogador que já mostrou que tem muito potencial. Inclusive, o Matheus Gonçalves joga numa posição que o Flamengo terá um desfalque extremamente importante para o jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Pois é, De La Cruz está fora do jogo, não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida recentemente, não foi a campo nessa terça-feira, nem deve ir a campo nessa quarta-feira, e o jogo é na quinta, ele está fora do jogo. Por outro lado, o Tite tem as voltas de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Esses 3 foram desfalques recentemente, Arrascaeta e Gabigol por mais tempo. O Léo Pereira foi desfalque apenas na última partida do Flamengo por conta de um problema no joelho, enfim. Os 3 estão recuperados, estão à disposição da comissão técnica e aí o aproveitamento vai depender do técnico Tite. E sobre os convocados, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu publiquei, porque Fabrício Bruno, vamos lá, os convocados, Fabrício Bruno, Gerson, esses 2 da seleção brasileira, o Flamengo vai fretar um avião ainda na noite dessa terça, para que eles cheguem hoje, terça-feira, tá? Ao Rio de Janeiro, e vão treinar amanhã de acordo com o aproveitamento na seleção. Por que de acordo com o aproveitamento na seleção? Se os 2 jogarem por 90 minutos, o que eu acho muito difícil de acontecer, eles não vão treinar. Óbvio, vão fazer um trabalho regenerativo. Eu, para ser bem sincero, acho que o Fabrício Bruno nem entra em campo. Acho que já dei minha opinião aqui no canal, o Fabrício Bruno nem era para ter sido convocado pelo técnico Dorival Júnior, não sei nem por que chamou, apenas para um jogo. Ele já tem um monte de zagueiro lá e tem um monte de jogador que pode fazer a função de zagueiro. Achei totalmente desnecessário, só atrapalhou a vida do Flamengo. O Gerson, se jogar, não vai ser titular, se jogar vai entrar ali no segundo tempo, quem sabe jogar alguns minutos. Então, acredito nesses 2 aí amanhã lá no CT Ninho do Urubu treinando. Já Varela e Pulgar voltam de acordo com a programação de suas seleções. Não treinam amanhã, já está definido isso, mas podem ser aproveitados no jogo de quinta, dependendo das condições físicas. Vou dar a minha opinião. Desses convocados aí, eu acho que nenhum deveria ser aproveitado. Talvez o Fabrício Bruno,
porque esse nem deve entrar em campo. Talvez o Fabrício Bruno. Eu acho que o foco do Flamengo tem que ser o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, que vive um bom momento, não perde a 8 jogos na temporada, e no meio da outra semana contra o Peñarol, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse tem que ser o foco do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, um clube que faz um investimento como esse, como vem fazendo, não só o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ponto. E se ganhar a Copa do Brasil? Ótimo, comemorar título é sempre maravilhoso. Mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Inclusive ontem, eu até estava pensando que pode fazer sentido. Por exemplo, as Copas acabam antes da eleição, o Campeonato Brasileiro depois. Isso pode influenciar na decisão ou não sei, só estou levantando uma bola aqui pensando sobre isso. Mas enfim, vamos lá. Além de De La Cruz, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, com problema no tendão, Vinha, esses dois, e Pedro no joelho, esses 3 só voltam ano que vem. Michael, coxa direita, lesão grave muscular, só deve voltar em outubro aos gramados. E também o desfalque de Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E os reforços, Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata, esses não foram inscritos para essa fase da Copa do Brasil, ou seja, só podem ser aproveitados na competição se o Flamengo passar de fase. Para finalizar nosso vídeo aqui, o patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador. Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? Também. O Flamengo vai ter uma novidade em campo na partida. O Flamengo é amanhã contra o Bahia. Rodou. O Flamengo já vive o clima de decisão contra o Bahia e a expectativa do retorno de alguns jogadores. O time vem sofrendo com baixas por conta de lesões e está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar os atletas que não se machucaram gravemente. As boas notícias são que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente e já ficam como opção para Tite. O camisa 99, inclusive, tem se mostrado bem disposto, já que agora poderá ser uma das esperanças do time nessa reta final de temporada. Com as graves lesões de Pedro e Cebolinha e com Michael ainda em recuperação de lesão muscular, o jogador pode aproveitar para tentar terminar o ano com uma boa relação com o torcedor. O Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem 7 jogos diante do tricolor baiano, com 7 gols marcados, e também venceu todas as partidas que disputou. Por outro lado, De La Cruz segue fora do time. O jogador ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e desfalca a equipe. Já os atletas que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo já fez uma manobra. Com relação a Gerson e Fabrício Bruno, o rubro-negro fretou um avião para trazê-los mais rapidamente, com o intuito que eles estejam prontos para o jogo contra o Bahia. Já Pulgar e Varela retornam nesta quarta, mas têm uma viagem mais distante e dependem de como vão estar fisicamente para saber se têm condições de jogo. Tite tem um dia decisivo para montar o time e ir em busca de avançar na Copa do Brasil. O Pedrosa está com o coração na mão. Perfeito. E você, Vene Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil? Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor
sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, o Varela jogar, pro Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação pro Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Ninho do Urubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui, em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, isso não é uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade. É que é o jogo menos importante dos 3 próximos jogos. Então não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? Eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Brasil. Não é isso. Não é isso. Mas, não é botar o time sub-20, mas você por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. O Flamengo tem um elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar dentro do Maracanã com 1-0 no placar. Pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado para o Bahia no Maracanã, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não, Flamengo, eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, eliminação, depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu encaro esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo. O do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo. Mas eu digo isso não é pela competição, é pelo cenário. Ser eliminado no Maracanã para o Bahia é tragédia, gente. É tragédia e as pessoas vão cobrar o Tite, pressão em cima de jogadores, eliminado de mais uma competição. Aí tem a zoação também que entra nesse bolo. Então, assim, racionalmente, ok, o Flamengo ainda está nas 3 competições. Mas olhando o cenário para o torcedor, eu acho que é um cenário bem ruim ser eliminado no Maracanã. Essa mesma fala aí do Pedrosa aconteceu lá no início do ano, quando o Flamengo ia encontrar o Nova Iguaçu no segundo jogo e você tava aqui que nem siri na lata. Não precisa botar todo mundo. Pelo amor de Deus, olha a temporada. O tempo mostrou que eu tava certo. Mas é diferente. E o Pedrosa disse, Vene, só desenha se acontecer alguma coisa. O Flamengo tinha 3-0 no placar. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas você comparar Nova Iguaçu e Bahia. Eu não tô comparando. E 2-0 no placar. 3-0. Foi 2-0. O primeiro jogo não foi 3-0? Confesso que agora foi Flamengo. 2-0. Foi 2-0, foi 2-0. 2-0. 2-0. É não tem cara comparação. do Tite, 2-0. Não. Eu tô querendo dizer que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não. Naquele momento lá, era assim, cara, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que inclusive eliminou o Vasco, é o Nova Iguaçu e o Flamengo. Sim, são equipes de outra prateleira. Okay. O Flamengo não tá numa prateleira tão mais alta do que o Bahia. Hoje, no momento. Os 11 contra 11, o Flamengo tá numa prateleira superior, mas não é tão mais alta do que a do Bahia. Fernanda, não tem nem comparação. Gente, esse olha cenário. só, eu acho que eu me expressei mal. Eu não tô comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. É a panela de pressão. Exatamente. Ok. Mas hoje, inclusive... Aquela panela de pressão era desse tamanho. Essa panela de pressão é aquela que eu não uso, porque eu tenho medo de explodir. Mas aquela panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já passou. Não. É porque o Não. Eu falei isso aqui na época.
Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente não, mas isso. São panelas de pra pressão tomar o diferentes. cuidado. Tem que tomar cuidado. O ponto Não, é Gente, o que eu quero dizer é o seguinte... A gente sabe que é 1% disso acontecer. Sim. Mas ele existe. Aquele 1%... lá no Nova Iguaçu. Aqui Se não é 1%. por acaso tivesse acontecido... Vocês só imaginam Não, o tamanho seria um dessa grande panela problema. de pressão. Mas aí é Não, diferente. O nível de enfrentamento... Mas olha a gente só, tá Fernanda, confortável que a gente já Fernanda, sabe o resultado naquela dessa época, fala. não tem Aí nem parece que eu tô comparação. comparando o Nova Iguaçu com o Não Bahia. tem Não nem tô comparação. comparando. Até porque Naquela a gente tá falando de ocasião- um campeonato brasileiro e de uma Copa do Brasil. Naquela que são bem ocasião- diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô confirmando que o Pedrosa trouxe essa mesma aspa lá no início do ano. Com o Flamengo, esse tipo de... você pensar numa eliminação depois, realmente você, pra controlar as coisas, é mais complicado. Mas eu era a favor de, por exemplo, poupar lá no início. Sim. Esse jogo de agora, eu acho que o Flamengo pode até poupar pensando não... Mas a palavra certa não é nem poupar. Não é nem poupar, É forçar. você encontrar... É mesclar. Não, porque olha só, se a gente for parar e analisar, se o jogo fosse extremamente importante, Eu tenho que olhar pro eu outro iria lado. levantar a bandeira de botar o Varela, o Pulgar, Sim, que são sim. titulares, Fabrício Bruno, Gerson, ou até mesmo forçar a barra pro De La Cruz jogar. Mas se a gente olhar o cenário do Flamengo nesse momento, não faz sentido você forçar a barra desses jogadores. Entende? Porque tem jogos importantes. Agora, se fosse o jogo mais importante, se fosse o jogo do Peñarol hoje, Sim. amanhã, no caso, Força a e barra. Bahia Joga na todo semana que vem, mundo. eu ia Perfeito. ser a favor de forçar a barra. Até porque eu trouxe o recorte aqui. No momento em que o Flamengo teve que não usar esses personagens, que foram naqueles Foi bem. 9 jogos, foi muito bem. Foi o momento em que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, eu acho que não precisa ser desprezado também, que não é... Sim. Porque fica meio forte. Vai mesclar, vai poupar. Meu Deus, não tá priorizando... Não é por aí. O Flamengo tem um elenco tão robusto, tão bom, que eu acho que o Tite consegue fazer um bem bolado ali, em que ele consegue performar muito bem no nível do Bahia, sem desrespeitar de, olha, estamos botando aqui, sinalizando aqui, botando só perto. Não. Porque os personagens são tão fortes. Eu acho que só É por tem... isso que, independentemente do resultado, se tomar a virada, independentemente do time que vai entrar em campo, se tomar a virada, é tragédia. Eu acho que só esse tem... esse que é o problema. Esse que é o problema. Não interessa quem vai jogar. Sim, perfeito. Entendeu? O que interessa é o cenário. Pro torcedor, você tá com 1-0 no placar. Depois de você vencer o Bahia na Fonte Nova e ser eliminado no Maracanã, independentemente de quem vai jogar, essa não é a discussão. É como isso vai se desenhar. Eu vou ser honesto, o Flamengo não pode pensar em ser eliminado. Não tem como relativizar essa eliminação. Até porque vem de um resultado extremamente horrível diante do Corinthians. E quando eu falo resultado, é o desempenho também, porque o desempenho contra o Corinthians foi uma vergonha. Eu acho que só tem uma posição aí que pode dar dor de cabeça ao Tite, Qual? ele não colocando o Pulgar, que ele vai ter que colocar o Alan. Entendeu? E o Sim. Alan vem performando muito mal, não tem dado conta do recado. Eu acho E que já é essa o chiado posição ali vai cair das bastante. escolhas. Agora, na lateral direita, pra mim o Wesley dá conta do Sim. recado de uma maneira perfeita. Na zaga, se ele quiser poupar o Fabrício Bruno, tudo bem, pode ser Léo Pereira e Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha feito uma das piores partidas diante do Corinthians. Mas eu acho que pode dar conta do recado sem nenhum problema. Aí, beleza, no meio de campo, ele não vai ter o De La Cruz, mas ele vai ter o Arrascaeta. Sim. No ataque, infelizmente, ele não vai ter o Pedro, mas a gente tem que Mas deixar aí é isso de a lado. temporada, É né? isso aí, não tem jeito. Ele vai ter que achar uma alternativa ali pro ataque. Pedro, atacante do Flamengo, passará por uma cirurgia delicada no joelho esquerdo na próxima sexta-feira, dia 13. O procedimento será realizado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior. Quem comandará a cirurgia será o cirurgião Luiz Antônio Vieira, e o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, Márcio Tanuri, acompanhará de perto o processo. Essa intervenção é crucial para a recuperação de Pedro, e a previsão é que ele só volte aos gramados no meio do ano que vem. O Flamengo divulgou uma nota oficial confirmando a operação e expressando seu apoio ao jogador nesse momento delicado da carreira. A mensagem reforça o desejo de uma boa recuperação para Pedro, que vem enfrentando uma sequência difícil de lesões. A lesão no joelho aconteceu durante um treino da seleção brasileira no dia 4 de setembro, quando o atacante sentiu fortes dores e precisou abandonar as atividades imediatamente. Essa foi uma situação que pegou todos de surpresa, já que Pedro estava voltando de outra lesão recente. No dia 16 de agosto, o atacante já havia sentido dores musculares na coxa esquerda, o que o afastou temporariamente dos jogos. Ele retornou ao time no dia 1º de setembro, na partida contra o Corinthians, onde o Flamengo acabou sendo derrotado por 2-1. Infelizmente, poucos dias depois, veio essa nova lesão que exigirá a cirurgia agora marcada.
O Flamengo e a torcida estão confiantes na recuperação de Pedro, que é uma peça-chave para o time. A expectativa é que, com acompanhamento de especialistas e um processo de reabilitação adequado, ele possa voltar ainda mais forte e preparado para enfrentar os desafios nos gramados.